Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com a pastora Maciele para trazer uma conversa super interessante, né? Sobre maternidade, sobre a ótica da fé. Se apresenta pra gente um pouquinho, pastora. Fala sobre um breve resumo da sua história de vida. Olá, o prazer é todo meu. Fico muito feliz em compartilhar sobre a maternidade e também sobre o Evangelho. Para mim é uma honra muito grande. E a maternidade, para mim, foi assim algo muito desafiador e inovador. E assim, eu aprendo todos os dias. Pra gente começar, pastora, eu queria te perguntar, primeiramente, né? O que é a maternidade sobre essa ótica espiritual, né? Porque a gente sabe que ser mãe não é difícil, é uma missão mesmo, divina. Então, assim, você que é mãe de gêmeos, né? O desafio é em dose dupla. Exato. Pois é, então, eu pastora, eu já, né, pastoreava, tenho uma caminhada, eu tenho uma história, e trabalhava também no mundo secular, e sou administradora, teóloga e, de repente, mãe. E boom, de gêmeos. Então, assim, foi assim uma montanha russa. Foi realmente um 360 graus no escuro. Mas quando a gente tem Deus, ele nos sustenta e ele é a nossa rocha, e nós sabemos que, como diz a palavra em Romanos 8, 28, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu fui buscar de Deus qual seria o propósito de Deus para a minha vida com a maternidade, que era algo que eu queria, que eu sonhava, que eu buscava muito, e posteriori também com a maternidade atípica. Eu queria que Deus me fizesse compreender isso. Sobre essa maternidade atípica, teve algum momento durante essa sua jornada dupla, né? Dupla. De maternidade, em que você sentiu assim que só Deus podia te sustentar? Tipo assim, que você tava tão sozinha, tava uma tribulação tão grande que só Deus ali podia te segurar. Exato. Tiveram alguns momentos, sim. Momentos realmente que existem guerras que é você e Deus. Então, existiram esses momentos. Um foi antes, um pouquinho antes do diagnóstico, porque a mãe, ela sabe, ela sente. É verdade. A mãe, ela tem, sim, É o esse sexto sexto sentido. É, sentido, que eu creio que é o Espírito Santo, é sim. porque o amor da mãe é o único amor comparado, biblicamente falando, ao de Deus. É algo muito profundo, é algo muito forte, Verdade. algo muito, assim, insondável. E esse momento eu senti que eu precisava muito mais da graça de Deus para me sustentar, e também quando eu recebi o momento do diagnóstico. Você acredita assim que a maternidade por si também é uma forma de ministério? Sim, porque a palavra de Deus diz que o primeiro ministério é a família, que nós devemos cuidar da família. A família é um projeto de Deus e a base da civilização. Então, a maternidade, ela é uma missão divina. Nós, mulheres, tivemos esse privilégio, essa dádiva de darmos continuidade às gerações metafisicamente falando, né? Uhum. No campo natural, fisiologicamente falando. Então, sim, com certeza. E a gente fica tão desencorajada, né, hoje em dia de ter filho. Pra quem não quer ter filhos, eu falo, não tenha. Exato. Mas pra quem quer ter filho, eu sempre falo, tem muitos. Isso. É difícil, mas Sim. também é maravilhoso. Eu amo ser mãe. Exato. Eu gosto de conversar sobre maternidade assim, de forma realista. Eu não romantizo. Graças a Eu Deus. não romantizo. Eu sei que eu não sou a melhor mãe do mundo. Eu sei que eu ainda tenho muito que romper, muito que aprender. Eu sei que eu ainda tenho que me superar. Eu sei também, tenho consciência, sou lúcida também, que a mãe nunca está satisfeita, né? Ela sempre quer, assim, se superar. Ela sempre está procurando fazer o melhor do melhor, que esse melhor É verdade. é uma meta inalcançável, assim. Mas eu sou consciente que a maternidade, ela não é uma fase romântica. Ela é uma fase muito bonita, porém uma fase muito difícil, uma fase, assim, que você tem que ter uma estrutura muito grande para você conseguir, inclusive, se manter de pé. É verdade. É isso, é profundo.
é um momento que a gente é uma mulher e a gente rompe esse ciclo de apenas mulheres, né? Exato. De apenas esposa trabalhadora, né? A gente vira outra coisa. A gente entra num outro universo. Exato. É o universo da loucura da maternidade. Isso, exato. Eu costumo dizer, eu lancei essa, que é um planeta que só tem entrada e não existe saída. Se alguém achou, por favor, alguém me diga, me comunique, porque eu ainda não... Passa o endereço. Passa o endereço, passa o link, né? Passa, porque realmente é algo muito, assim, mistério. É verdade. A gente sabe que a chegada dos filhos muda muito o casamento. Sim. Eu tive essa mudança quando eu tive a minha primeira filha. E parecia que a vida do meu marido não tinha mudado. Exato. Né? Eu me senti ali completamente perdida. E a vida dele estava igual. Então, assim, a gente teve essa, como eu disse antes, né? Essa ruptura do que a gente era antes para sermos novas pessoas, né? Sim. Pessoas que criam uma vida. Exato. Né? Que educam com essa missão. Mas, assim, já que já muda, né? Com a chegada de um filho já muda. Sim. Essa realidade do casamento. Muda. Com a maternidade atípica, você acha que a mudança é ainda mais brusca? Sim, sim. É mais desafiadora, certo? Porque são várias novidades, várias descobertas e vários paradigmas. Enfim, porque isso que você falou é tão real, porque antes dos filhos, o casamento, ele é você e a pessoa. Então, assim, toda a sua atenção é voltada para a pessoa e vice-versa, pelo menos, assim, teoricamente, né? É assim. E vocês caminham juntos, é mais fácil de você organizar, de você projetar compromissos, porque em questão de tempo, em questão de espaço. Quando eu digo espaço, eu digo assim, porque não é todo local que criança pode ir no sentido assim, de estar confortável. Uhum. Então, assim, quando vem os filhos, a rotina muda completamente. Né? Horário de acordar, horário de dormir. Aliás, você nem tem horário de dormir, né? Assim, enfim, mas muda completamente a rotina e os hábitos. E com isso muda-se o comportamental de ambos. E a mãe, a prioridade para ela vai ser os filhos, no sentido de cuidar, no sentido de zelar, no sentido de proteção, de se doar de forma protetora. E o homem, muitas vezes, eu não estou generalizando, mas muitas vezes eles não compreendem isso. E ali o casamento, nesse momento, ele vai se perdendo um pouco, porque não tem nem tempo para o diálogo também. Muitas pessoas dizem, é só ter o diálogo. Sim, mas o difícil é achar o tempo para o diálogo, porque você não tem tempo. A mãe, ela não tem tempo, às vezes, de fazer uma unha, às vezes de fazer uma academia, porque o tempo disponível que nós temos, nós queremos o quê? Dormir, descansar, não é verdade? É verdade. Estamos exaustas, sempre exaustas, né? Mas não uma exaustão de tristeza, não uma exaustão de arrependimento, mas uma exaustão de rotina difícil, power, uma rotina assim. E o interessante também que você colocou, que eu gostei, foi sobre essa questão. Porque já a maternidade tradicional já muda o casamento. A atípica, ela muda muito mais, porque é uma novidade para ambos. Tem a questão que as pessoas, eu quero até fazer um parênteses e colocar aqui que eu acho interessante, que as pessoas falam muito sobre aceitação. Porque eu converso muito com mães atípicas e elas falam, o momento para mim mais difícil foi a aceitação. Parece que é a fase que elas mais têm dificuldade e às vezes entram até em depressão. Porque a aceitação. Para mim, na minha concepção, eu não achei a fase mais complicada a aceitação. Para mim, não. Para mim, foi a fase de descoberta, primeiramente, do que era em si, né? Essa fase do diagnóstico, Isso, né? A fase do diagnóstico, porque isso também é uma fase... Porque demora também, né? Sim, demora, é desgastante, é uma fase muito assim... Você fica confusa, você não tem certeza de nada. Os médicos... Tem médico que tenta diminuir, fala, não, fica tranquilo, a gente vai ver lá na frente. E aí a gente vai ver, demorou demais. Desse jeito. É isso, é uma confusão extrema. Exato. A gente fica perdido. Perdida. Então, exatamente isso. Só que, para mim, essa questão foi mais difícil. E conciliar isso do entendimento...
Por exemplo, meu Deus, o que é isso? Igual, por exemplo, eu nunca havia escutado falar sobre autismo, sobre TDAH. Ah, você nunca havia ouvido falar? Não, por alto, tipo esporadicamente, nada muito conceitual, profundo, enfim. Eu não tinha aquele mundo não me pertencia, eu não tinha aquela visão, aquele conhecimento e nem aquela convivência com essas questões. Então, para mim, o mais difícil foi isso. Foi primeiro eu compreender, eu entender o que era, né, aquela situação, o que significava, né, o conceito e tudo. E a parte ainda mais difícil para mim, personalissimamente falando, foi a parte de entendimento e entendimento comportamental para como eu iria lidar com meu filho, né? Com os meus filhos. Como que eu iria lidar com isso para com ele? No sentido assim, como que eu ia conseguir me relacionar Tem com esse ele? medo de como as pessoas vão tratar o meu filho, né? Eu, a princípio, não tive esse medo. Eu teria muito esse medo. Não, a princípio, não. A princípio, igual eu te falei, o que mais me assustou a minha, né? A minha experiência foi essa. Eu entrei em pânico, assim, de tentar saber como eu iria lidar com ele, porque tem essa fase, e essa fase, na minha opinião, é a mais difícil, é a mais complexa, porque ele não é todo autista que é igual. Tem características, Sim, são espectros. sim, mas cada um é único. Uhum. TDAH, eu creio que deve ser dessa forma também. Não sei, não vou explanar muito, porque, né, o diagnóstico comigo foi do autismo. Então, assim, cada um é único. Então, você tem que saber lidar com ele. E isso é muito difícil. Não vem o manual, né? Perfeito. E eu ficava assim, Senhor, me ensina como lidar com ele. Porque era tudo muito novo, muito difícil. Era tudo diferente. E eu falava, Senhor, me ajuda, me instrui, me dá estratégias, me dá sabedoria, Senhor, me dá um caminho. E aí Jesus falava para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, eu buscava no Senhor as respostas que eu queria. Claro, eu li livros também, li alguns livros, fui buscar conhecimento técnico, acompanho alguns médicos, fui em várias consultas, conversei com muitos profissionais, mas não existe uma receita. É como você falou, não tem um manual. Não tem manual. Então, eu pedi muito do Senhor para eu... Aí, quando eu comecei a saber lidar com ele, a saber entender ele, a saber comunicar com ele e compreender a comunicação dele, aquilo para mim foi tão, assim, libertador. Foi como se eu tivesse, assim, ganhado na Mega Sena acumulada. Eu fiquei muito feliz. Aquilo para mim já me... Sabe quando, assim, você fala, poxa, eu consegui, Jesus me ajudou, eu consegui entender o meu filho, eu estou conseguindo entender o que ele quer. E até então o meu marido não compreendia, porque isso requer o quê? Requer uma convivência mais forte, de mais tempo. Meu marido convive muito, graças a Deus, com meus filhos, é um excelente pai, mas eu digo assim, mãe é mãe. Mãe é mãe. Pronto, acabou o podcast. Ficou doente, é mãe. Acabou tudo. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Não tem mais assunto, gente, é isso. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Então, né, mãe, ela traduz as lágrimas, né? O gemido. Então, quando eu consegui fazer a leitura do meu filho e conseguir conviver com ele, me relacionar, aquilo para mim foi incrível. Ganhou na loteria, como você falou. Fiquei muito feliz. E voltando, né, para essa ótica da fé, como você acredita, qual o seu conselho, né, para cultivar a espiritualidade nas crianças, especialmente as crianças dentro do espectro autista, né, dentro de casa, porque é difícil, né? Por exemplo, a gente vai levar uma criança na igreja, tem um pouco daquela inquietude, né? Tem um pouco daquela dificuldade. E eu penso, talvez não seja o meu lugar de fala, mas eu penso que às vezes, com uma criança atípica, pode ser um pouco mais desafiador. É mais desafiador, e como eu digo, eu não romantizo. Eu sou muito lúcida, muito realista, eu sei muito bem, né, as dificuldades, as limitações, e eu acho que ainda tem que se avançar muito sobre esse tema. Ainda é tudo muito... as pessoas já aceitam bem, mais ou menos.
né? Sempre tem o estigma, né? Socialmente, sim, mas uma coisa mais velada, né? Mas assim, amém, estamos rompendo. Mas é mais difícil. A questão dessa pergunta, eu procuro trabalhar com eles em casa, músicas de Deus. Compro muitos livros também, eu compro muitos livros para eles, livros sobre livros bíblicos, livros infantis, apropriados para a idade deles, coisas assim realmente que edificam, né? E quando eu tenho que levar, aí realmente eu aviso, eu converso antes com o pessoal, com a equipe, né, que vai estar na sala infantil, e eu já aviso, eu sou bem sincera, eu falo, olha, ele é assim, acontece isso, olha, eu passo todo, entendeu? Eu passo todo o relatório. Eu acho que na hora, assim, eu acho que a instrutora já pensa assim, poxa, por que que eu caiu bem no meu dia? Eu acho que ela pensa isso, né? Não sei. É porque sempre tem esse estigma, esse medo, né? Sim. Parece que é uma coisa de outro mundo. Elas são bem simpáticas. Não, tudo bem, só que assim, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, isso é um desafio pra gente, né? É um desafio. Não vou dizer pra você que é tranquilo, porque não é. Eu sei que não é. Mas às vezes eu levo, sim, porque faz parte. Já aconteceu assim de alguém, por exemplo, vamos supor na igreja, de alguém olhar torto pra você por causa do diagnóstico do seu filho? Sim, já aconteceu. E eu creio que acontece todos os dias em muitos lugares, né? E assim, mas isso verdadeiramente não te afeta? Você não tá querendo ser forte em dizer que não te afeta? Não, eu sou muito sincera, inclusive comigo mesma. Vindo de outra pessoa assim, não me afeta. Afeta quando é de mim mesma, da minha pessoa mesma, se é que existe, né, essa comparação. Para comigo mesma. Como assim? Vou explicar. Quando eu me pego fazendo uma introspecção, e às vezes eu fico olhando e pensando como será, né, futuramente, porque mãe pensa tantas coisas, são tantos fantasmas que A gente pensa muito, muito à frente, né? A gente como só vai ser na antecipado. adolescência, como vai ser quando conseguir o primeiro trabalho na escola. Exato. É uma preocupação que a gente... Eu, sendo mãe não atípica, eu já tenho essa preocupação. Meus filhos agora com 3 e 2 anos, eu já fico assim, perdida. Falando, meu Deus, se ele sofrer bullying na escola, como vai ser quando eu arranjar o primeiro amor? Exatamente. Então, assim, são perguntas que para uma mãe atípica tem um peso muito maior. Exatamente. Você falou numa questão assim que foi ímpar. Um peso maior. Então, eu sofro dessa forma. É a forma que eu sofro, que eu me pego em sofrimento. Agora, em questão de terceiros, não. Por que não? Mas aí você não sente preconceito. Não, porque aquela pessoa não vai diretamente, necessariamente, influenciar em nada. Ela não faz parte Exato. do seu círculo, né? Exato. Não é uma pessoa que tá lá vivendo a sua realidade, não é uma pessoa que tá cuidando do seu filho, né? Então Sim. ela não tem nada a ver com isso. Você só se importa com aquilo que tem relevância para você. O que não tem, isso vale para a vida, tá? Amém. O que não tem relevância para você não é importante. Não faz parte, não te afeta. Pronto. Não tem que caber nos seus pensamentos. Exatamente. Né? Não tem que ter espaço. Não tem relevância, não te afeta. Amém. Pronto. Pelo menos comigo é assim. E, assim, você que é pastora, qual que é a sua opinião de como as igrejas podem acolher, né, mais as mães e as crianças atípicas? Então, isso aí, eu acho que pode até fazer um parênteses para a questão escolar também, para a questão de brinquedotecas. As instituições, né? Exato. Tá precisando de um preparo, porque eu sou Sim. filha de professora e nora de uma professora também. A minha família inteira é de professoras. Então, assim, eles têm esse trabalho na Prefeitura de Inclusão maravilhoso, de crianças atípicas, crianças que possuem deficiência. Certo. Então, assim, mas uma coisa que me veio da minha mãe, que era uma coisa que ela ficava muito triste, é que não tem esse preparo para os professores, entendeu? Sim, não tem estrutura. E não é só difícil para eles, entendeu? Sim. É difícil para uma instituição que não tem estrutura para receber essa criança ter que receber. Exatamente. É necessário a gente abrir essa discussão sobre preparo. Exato. Você foi num ponto chave. Porque como é tudo muito novo no sentido de, assim,
de estarmos debatendo, agora que está trazendo à luz para todos esse tema, essas situações, porque também está tendo muito casos, tem muito, né? Tem demais, assim, está aumentando esse nicho. Então, tem que sim abrir, claro, mais discussões, mas também providências. Tem que ter estrutura, preparada, especializada para lidar com isso, que hoje é muito pouco, é muito carente ainda é muito deficiente. E realmente essa questão eu acho que afeta mais, pelo menos o meu filho, porque é muito difícil você ir em um local, e eu tô abrangendo todos os locais, eu falo de local escolar, Restaurante. igreja, restaurante, brinquedoteca, galáxia sideral, eu falo de tudo. É uma questão que é deficiente em todas as áreas. Assim como eu acho que tem outras deficiências também que devam ter essa carência, né? Mas, enfim, cabe aos governantes e às pessoas que trabalham na área, e, enfim, vai ser um trabalho, assim, eu creio que conjunto. E o primeiro passo é esse, a conscientização, o debate, a explanação, é isso. É verdade. Porque é tudo muito carente. Só chega retinho aqui pro isso, de frente aqui. É tudo muito carente. Exatamente. A sua relação com Deus, ela mudou? Como ela mudou depois da chegada dos gêmeos, né? Porque, assim, vou só falar brevemente da minha história. Quando eu tive a minha primeira filha, minha mãe faleceu 2 dias depois e acabou que eu entrei num buraco e lá eu fiquei por muito tempo. Sim. Então, assim, eu me afastei muito. E quando eu tava começando a voltar, eu engravidei de novo. Oh. E nessa gravidez, que nem foi tão mais difícil que a primeira, eu tive depressão pós-parto. Uma depressão pós-parto muito forte. Que me afastou, assim, completamente de igreja, de espiritualidade. Então, assim, agora que eu estou voltando. Então, assim, muda muito. Muda. Às vezes pra melhor, às vezes pra pior. E eu queria ver a sua visão sobre isso. Sobre exatamente... Sobre como a sua relação com Deus mudou depois da chegada dos seus filhos. Sim, ela ficou mais profunda. Eu sempre tive uma relação muito forte, né, com o Espírito Santo. Claro, sou pecadora, tenho minhas falhas, sou humana. Mas eu sempre busquei esse relacionamento, essa intimidade, porque eu gosto, é uma coisa que faz parte de mim desde criança, enfim. Mas com a chegada deles, eu me apeguei mais ao Senhor, porque eu me vi, assim, em uma situação que, apesar de eu ter uma estrutura, né, o meu marido, minha família, minha casa, mas eu só conseguia recarregar minhas forças nos pés, na presença dele. É uma coisa meio que indescritível, verbalmente, assim, é uma experiência. Então... o meu relacionamento com ele mudou no sentido que se aprofundou mais, ficou bem mais profundo, ficou mais íntimo. E antes eu tinha uma concepção que não poderia ser que não poderia ser mais íntimo, porque na minha visão eu já tinha um relacionamento, uma convivência muito super, né, com Deus. Mas não, como Deus nos surpreende, né? A palavra de Deus diz que ele nos surpreende, isso é verdade. Eu fui surpreendida pelo Senhor, surpreendida e mais acolhida, e mais cuidada, e mais ensinada, e mais sustentada, cada segundo, cada dia, cada semana, cada mês e cada ano. Quando fechava um mês, eles faziam 2 meses, 3 meses, 4 meses, e assim, cada mês era uma vitória, era de glória em glória. Cada mês eu glorificava, eu chorava, eu agradecia ao Senhor, porque era uma etapa vencida, era uma guerra ganha, era uma dádiva recebida, era um troféu celestial, era uma graça da parte de Deus. Foi algo assim realmente surreal e sobrenatural. E eu sou muito grata ao Senhor por ele ter me sustentado, por ele ter cuidado de mim, por ele ter sido fiel, porque ele é fiel, por ele ter sido, não, por ele ser, porque ele é fiel. E por ele ter me permitido aprofundar esse relacionamento mais ainda. Então, mudou nesse sentido, aprofundou mais, ficou mais forte. Pra gente ver como
é comparável, né? Esse amor de mãe com o amor de Deus. Porque Exato. quando tudo isso aconteceu nas minhas 2 gestações, eu me afastei, mas ele ainda estava ali, né? Eu sabia que ele estava ali. Eu só falei que eu só me fechei naquele momento, né? Então, assim, ele teve a paciência de me esperar. Ele sempre tem a paciência de esperar pela gente. Ele é lindo. Sempre. Deixa eu ver. Ele sempre vai estar ali. Vamos falar um pouquinho sobre depressão pós-parto, né? Sim. Que, assim, que conselho você daria, né, hoje para as mães que estão se sentindo perdidas nessa caminhada, né, da maternidade atípica, né? Porque, assim, às vezes, é como você falou, né, o sexto sentido. Às vezes, desde o primeiro dia que a gente leva o nosso filho para casa, a gente já nota alguma coisa diferente, né? Então, assim, para uma mãe que já está de pós-parto, começar a notar alguns sinais, então já é mais angustiante ainda, né? Então, pós-parto, eu creio que eu não notei nada. Foi tudo normal. Eu amamentei, meus filhos não ficaram em incubadora. No outro dia eu fui para casa, foi tudo ótimo, tudo perfeito. Eu mesma fui perceber alguma coisa após 1 ano de idade. Algumas coisinhas assim. Mas, enfim, a questão da depressão, eu não tive depressão profunda, assim, mesmo porque eu não poderia ter. Como assim, doida, né? Mas eu não, realmente, porque assim, mãe de gêmeos, eu não, minha irmã tinha acabado de se mudar para o Rio de Janeiro. A minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer, bem concomitantemente, né, ao meu parto, assim, no primeiro mês de vida dos meus filhos. E o senhor, meu marido, trabalha muito, né? E viajava muito a trabalho também. Ficava muito ausente, profissionalmente falando, né? Porque ele é sempre presente. Mas eu digo em questão, trabalha muito questão de viagens. Então, eu me vi bem, assim, amiga, eu me vi bem, Perdida, bem né? no Vale da Sombra da Sozinha, Morte. é. Bem num desertão, assim, forte mesmo. Uma coisa bem, bem de com força. Assim, sei lá, foi uma experiência, mas ao mesmo tempo é isso que eu estou te falando. Quando eu encontrei Deus de forma assim mais profunda no vale, no deserto que eu estava, foi muito gratificante e aquilo me fortalecia todos os dias, sabe? Não que o sofrimento cessasse e acabasse. Eu não sentia que o sofrimento que eu digo no sentido de passar essa fase, não em questão de ser mãe. Eu tô falando do processo. Tudo, né? De uma vez. Do turbilhão, do processo. Porque o amor é indescritível. A gente dá a vida pelos filhos, né? É um amor assim que você não tem nem como. É surreal. Mas eu digo aquele processo de você se sentir só, porque não é? É um processo meio solitário. É uma coisa que as pessoas não falam, né? Não. Eu tinha muita vergonha de falar o Mas só quão pra sozinha eu sentia. Mas Depois toda de ter sente, e é normal, não tem problema nisso, em dizer que. Porque é assim, né? É um momento muito seu. É um momento muito seu. E o que acontece? Muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, nós não estamos preparadas para passar esse momento muito nosso. Principalmente as mães marinheiras de primeira viagem, porque como que elas vão saber se nunca passaram? E ninguém, igual você colocou aqui, muito bem colocado, quase ninguém fala essa parte. Essa E mesmo parte que não falasse, é falada. e mesmo que não falasse, não ia contada. conseguir descrever como Não, é. não. Eu não consigo descrever, cara. É uma loucura. É uma loucura. É por isso que eu falo que é um planeta só de entrada, entendeu? É algo assim que você, né? Deus vai te dando graça dia após dia. E aí, quando eu encontrava com o Senhor, eu não sentia que o meu sofrimento estava acabando no sentido. Eu sabia que o processo ainda era longo, mas eu sentia perfeitamente que eu estava sendo fortalecida. Eu me sentia mais forte. Cara, é uma coisa assim, é muito doido isso. É muito de Deus, porque eu gostava. Nossa, você gostava de se sentir sozinha? Não, eu gostava de sentir Deus me fortalecendo e eu sabendo, tendo consciência que eu estava passando um momento muito complicado, mas que eu estava crescendo, que eu estava amadurecendo. Eu tinha essa sensação, essa convicção, e realmente foi assim, porque
eu me tornei uma árvore de raiz profunda em Cristo, né? Que lindo. É isso. Só pra gente É finalizar. terrivelmente lindo. É terrivelmente lindo. Descreveu a maternidade perfeitamente. Terrivelmente lindo. Terrivelmente Um brinde à maternidade terrivelmente linda. Pra gente finalizar, eu queria que você compartilhasse com a gente 2 versículos que você guarda com você, né, pra esses momentos que você precisa de força e paciência, porque a maternidade é isso, né? É um exercício diário de força e paciência. Exatamente. E não somos perfeitas, tá? Tive minhas guerras interiores, tenho até hoje os meus surtos, né? No sentido de tem dia que, meu Deus do céu, né? Nossa, eu até brinco com a minha ajudante. Eu falo, meu Deus, hoje eu não vou tomar café, não. Eu vou tomar um Gardenal, um Rivotril, um Lexotan, porque, né? Amada, é realmente uma missão. Mas eu sempre busquei em Deus. Eu sabia, eu tinha certeza que eu não ia encontrar essa força que eu precisava e procurava em amigos. E apesar, né, de eu ter sentido falta muito da minha família, e igual eu queria muito minha irmã, que ela estivesse muito próxima de mim naquele momento, e ela não esteve porque ela teve profissionalmente que mudar de cidade, e eu compreendo isso, eu torço por ela, ela é incrível, mas eu tô falando sentimentalmente, né? O que a gente sentia, que a gente quer ser também cuidada Sim. pelos nossos, igual você perdeu sua mãe, cara, o quanto você também teve que ser forte, o quanto que você também não deve ter, assim, sofrido, e foi uma experiência muito difícil. Mas eu sabia que eu não ia encontrar isso, mesmo querendo eles perto, neles. Talvez eles suavizassem, né? A carga. Que é Porque pesada. quando eu falo do sofrimento, eu não falo dos meus filhos, eu falo da carga. Porque é uma responsabilidade. A gente não sabe fazer nada. Nada. E do nada a gente tem que criar um ser humano. E não é pouca coisa, é um ser humano. Exato. Às vezes espirrava, eu falava, meu Deus, o que eu faço? Será que tá doente? Será que gripou? É virose? Pegou de alguém? Como assim? Será que vai dar as famosas primeiras consultas de pediatra que duram 3 horas. Exatamente. Meu Deus, aquilo parecia assim uma prova de concurso, sei lá. Né? Eita. Então, por mais que eu quisesse que eles estivessem próximos de mim, os meus familiares, eu tinha plena convicção que eu não ia encontrar essa força neles. Foi exatamente por isso que eu busquei de Deus. Foi exatamente por isso que eu procurei no meu Senhor. Porque eu sabia que tudo que eu precisava estava lá. E ele ia me entregar. E realmente ele me entregou. E hoje eu estou aqui plena, tá? Né? Porque tem coisa que a gente não posta, né? Então, assim, as partes de aprender a trocar as fraldas, as partes das noites sem dormir, as olheiras, né? Isso a gente não posta. Mas a gente aparece plena. Mas graças a Deus que temos momentos, assim, de podermos ainda estar plena. Hoje eu estou plena. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Pra gente estar aqui hoje foi muito suor. Foi muito suor, muita choradeira. Muitas lágrimas. Muita incerteza também, né? Muita incerteza também. Muito aprendizado. Mas é o que você falou. Deus colocou a gente aqui. É nossa base pra gente estar de pé. E aqui estamos, né? E aqui cumprindo estamos. a missão. Então, você me pediu 2 versículos. Um fala exatamente isso, né? Até aqui o Senhor me ajudou. Então, um deles é esse. Até aqui o Senhor tem me sustentado. E o outro é que eu também sempre compartilho, é que as misericórdias do Senhor, é um salmo, né? Nos renovam a cada manhã. Então, nós somos renovados pelas misericórdias do Senhor todos os dias. Sempre que a gente acorda. A cada manhã. Amém. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E no próximo podcast, todos estão convidados para estarmos compartilhando sobre o tema casamento. Casamento, esse aí é demais. Quem tá dentro, muitos querem quem estar casou, aí. quem não casou ainda. Quem tá fora quer entrar. E isso também é uma verdade. E vamos compartilhar sobre esse tema.
procuraremos abordar de uma forma bem leve, tá, gente? Pastora, muito obrigada Eu que agradeço. por ter conversado aqui comigo, né? Trazendo essas informações tão importantes. Para quem ainda não tem filhos, para quem tá nessa caminhada de tentar ter filhos, para quem é mãe atípica, né? Porque são coisas que a gente precisa dar espaço para as mulheres falarem, né? Exatamente. Porque a gente fica tão presa na rotina, tem que trabalhar, tem que ser mãe, tem que ser isso, tem que cuidar de criança, e às vezes a gente não tem tempo de soltar o que tá no nosso coração. Isso. As mulheres, elas se sentem muitas vezes sufocadas, principalmente as mães atípicas, por não ter lugar de voz, por não ter oportunidades maiores para estar explanando, exteriorizando toda a carga. E é para isso que a gente tá aqui. É para isso que a gente está aqui. Até Obrigada, Jesus voltar. pastora. Obrigada. Eu que agradeço.